Como esperado, o quarto episódio de Loki deu um rumo completamente diferente para a série. Nós tivemos boas respostas, nós tivemos um indicativo do filme do Blade e ainda tivemos uma espécie de Loki-verso. Nesse vídeo então eu trago a minha review do episódio, onde eu explico as referências ocultas e teorizo sobre o que elas podem significar. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do especial de Loki aqui no canal. Especial esse que começou com um vídeo do revisitando todos os pontos importantes da trajetória do Loki no universo cinematográfico da Marvel, pra gente ficar bem preparado pra série, e toda quarta-feira aqui é almoço com o Matheus, tem a análise do episódio da semana. Portanto, se você gosta de todo esse universo Marvel, não perde tempo não. Já se inscreve no canal se não é inscrito e me segue lá no Instagram também para você acompanhar as novidades em primeira mão. A cena de abertura do episódio mostra a pequena Sylvie sendo capturada pelo TVA lá em Asgard. Essa cena é uma cena muito importante, eu acho que a gente não deu a devida atenção a ela. Antes de ser capturada, a Sylvie estava brincando com seus bonecos em um cenário onde as Valkyrias salvavam Asgard de um dragão, do ataque de um dragão. Depois de ser presa, ela é levada ao TVA e lá ela vê um rapaz, um outro preso, sendo imobilizado, com os braços assim meio torcidos, e ela pede para que o ajudem. Mais tarde, nesse mesmo episódio, a Sylvie pergunta para Ravonna, se ela lembra dela, e pergunta também qual foi o crime que ela cometeu contra a linha do tempo sagrada. A Ravonna diz que não se lembra, enquanto dá ali um sorrisinho debochado. E o que o episódio deu a entender é que o fato de ser boazinha demais foi o que condenou Sylvie a uma vida de fuga. Vamos lá então para a gente entender. O TVA, ele prende a variante no momento em que essa variante se torna um problema. Nós tivemos um exemplo muito claro disso logo no primeiro episódio. O TVA prendeu o Loki logo após ele fugir de Nova York em 2012. Aquela fuga não estava prevista na linha do tempo sagrada e ele foi capturado assim que ele saiu de lá. No caso da Sylvie, ela estava em Asgard brincando com os seus bonecos. Logo, o que divergiu do caminho dela, o que criou um evento Nexus, foi alguma coisa que aconteceu durante essa brincadeira, porque o TVA não espera, não foi alguma coisa que aconteceu ontem e eles estão vindo prender ela hoje, não. Foi alguma coisa que aconteceu ali no momento e eles já chegaram para capturá-la. E aí nós temos algumas interpretações disso. Ou a Sylvie colocou algum boneco, algum brinquedo em algum lugar errado que causaria o acidente de alguma pessoa, sei lá, você já pisou em Lego? É a pior dor que existe. E a outra interpretação é em relação ao cenário imaginário que a Sylvie criou naquela cena durante a brincadeira. Ela parecia ser uma pessoa boa. Sylvie queria salvar Asgard do dragão e não utilizar o dragão como uma ferramenta para se tornar rainha. Depois de presa, a vimos se preocupar com outro preso. Eu não acho que um adolescente, uma criança com essas características, se tornaria uma vilã no futuro. Sylvie era boa demais para ser uma Loki e por isso que ela foi capturada. Loki é destinado a ser o vilão que traz o melhor dos nossos heróis à tona. Se Loki fosse uma criança boa, se transformasse num adolescente bom e num adulto bom, o Thor que seria uma pessoa ruim, o Thor que seria uma pessoa arrogante. O desenvolvimento do arco do Thor só se deu por conta desse embate que ele teve com seu irmão. Loki é o vilão que faz os nossos heróis serem quem eles são. E se ele não consegue cumprir esse papel, então ele está alterando a linha do tempo sagrada. Aparentemente foi isso que aconteceu com Sylvie, o que é bem triste, Ela foi punida por ser boa. O sentimento que Loki e Lady Loki sentem um pelo outro causa uma alteração bizarra na linha do tempo, e assim o TVA consegue rastreá-los. Sei lá, essa relação dos dois é uma espécie de masturbação, E eu achei isso meio forçado porque eles iam morrer de qualquer jeito, eles estavam ali à beira da morte, aquele amor narcisista não ia ter consequência nenhuma porque eles estavam pra morrer, mas enfim, foram salvos. O TVA prende o Loki e a Sylvie e isso levanta mais perguntas. Por que não os matar? Por que simplesmente não os deixar morrer? É bizarro porque o TVA já prendeu a Sylvie antes, ela escapou, mas eles conseguiram recapturá-la e agora ela está presa. Por que manter ela presa? E o mesmo com o Loki. Vimos que o julgamento das variantes não é nada imparcial. As variantes são sempre condenadas ao reset. Então, pra que esse teatro todo? Pra que manter eles como prisioneiros? E aí você vai falar, não, porque eles queriam entender qual era o plano deles, mas beleza. Mesmo depois que eles fecham o caso, naquela cena que a Ravonna tá parabenizando o Mobius, o caso tá fechado, eles descobriram tudo, ambos ainda são prisioneiros. Não seria mais sensato resetá-los? Matá-los para antes que eles tentassem alguma outra coisa? Para que manter essas variantes vivas? E aí, teoria. Nós sabemos que os funcionários do TVA são variantes que tiveram as suas memórias apagadas, correto? Eu acho que o chefe do TVA seleciona essas variantes que ele acha que será útil para a organização um dia
e as deixa ali meio que de stand-by, esperando o momento certo para ir lá e apagar a mente dessas variantes e fazer elas virem trabalhar para o TVA. Eu acho que essa é a única explicação, né? Até porque o reset não mata a pessoa de verdade. Dá para matar os funcionários do TVA, a gente viu ali na luta final, né? O pessoal com as lâminas e tudo mais. Só que o reset, né, quando apaga a pessoa não morre. A pessoa apenas é teletransportada para uma outra dimensão. E talvez esse seja o motivo, sabe? Eles resetam todas essas variantes, as mandando para essa outra dimensão e deixa todo mundo lá de stand-by até chegar o momento oportuno de ir lá e buscar uma delas para trazer de volta para a organização como funcionário. Só pode ser isso, porque eu não consigo pensar em um outro motivo para manter todo mundo vivo. Se você sabe de algum, por favor, coloca aqui nos comentários. Eu acho, inclusive, que só o Kang, ou quem quer que seja a pessoa que esteja por trás da Ravonna, sabe o que acontece com uma variante quando ela é apagada com aquele bastão. Eu acho que só ele sabe, porque todo o resto ali acha que a variante morre mesmo. Mas quem é essa pessoa por trás de Ravonna, então? Tudo indica que é Kang, o Conquistador mesmo. Primeiro, a Ravonna não é a grande vilã da série. Já vimos em conversa dela com o Mobius que ela já teve a função que ele tem hoje em dia, ou seja, ela própria é uma variante. Sem falar que há esse outro analista que o Mobius ele tem um pouco de ciúme, que ele já debateu com ela, que ela tem outro analista preferido. Inclusive no começo desse episódio, esse analista foi relembrado ali nas cenas iniciais. Então esse cara vai ser importante e ainda não deu as caras. Na Marvel, o vilão que mexe com o tempo e com o multiverso é Kang, o Conquistador. Personagem ele que nos quadrinhos tem um certo envolvimento amoroso com a Ravonna e que já está confirmado no universo cinematográfico da Marvel. Já tem ator definido e ele vai estar presente no próximo filme do Homem-Formiga. Tem muita gente aí achando que o Kang é o novo Mephisto, mas galera, dessa vez eu acho que não. Não consigo imaginar uma outra possibilidade para o vilão de Loki. Não acho que é Ravonna all along. E só se for tipo uma outra variante do próprio Loki sendo vilão mesmo. Aí faria sentido. E seria bem legal, inclusive. Mas eu ainda tô mais tentado a acreditar que é Kang mesmo. Durante todo esse episódio, nós vimos o Mobius argumentando com a Ravonna sobre o paradeiro da C-20. Aquela comandante que foi raptada pela Sylvie lá no episódio 2. A C-20 foi resetada depois de descobrir que é uma variante. Os funcionários do TVA devem todos achar que foram criados pelos Timekeepers. Durante a conversa da Ravonna com o Mobius, ela pareceu se importar sinceramente com ele. Me pareceu que ela percebeu que ele estava chegando cada vez mais próximo à verdade e ela queria colocar ele em um outro caminho. Foi por isso que ela não permitiu que ele interrogasse a Sylvie. Mas enfim, ele descobriu tudo, ele roubou o timepad dela e na cena que a Ravonna captura ele, né, manda apagarem o Mobius, ela parece não estar feliz, dá pra ver no rosto dela que ela tá triste, então acho que ela acredita que tá realmente matando ele. Nós sabemos que a variante não morre de verdade, apenas é mandada para uma outra dimensão, mas ao que tudo indica, Ravonna não sabe disso. Então não, Mobius não morreu, ele foi apenas afastado, ele foi teletransportado para uma outra dimensão, provavelmente com outras variantes dele mesmo, esperando o momento certo para voltar a trabalhar no TVA depois que tiver as suas memórias apagadas. Depois dessas argumentações com Ravonna de não poder interrogar a Sylvie, o Mobius sai da sala ali meio revoltado e ele desabafa com a outra comandante B-15. E aí ele conversa com ela, né? Ele diz, poxa, a gente já aprendeu Chris, a gente já aprendeu titãs, nós já aprendemos vampiros, mas são dois semideuses órfãos que são um pé no saco. Peraí, vampiros? Estaria Mobius fazendo uma referência a Blade? Na Comic Con de San Diego de 2019 foi anunciado que teríamos um reboot de Blade dentro do universo cinematográfico da Marvel. Já tem até ator definido e, ao que tudo indica, Loki já começou a pavimentar o caminho. Mas se você não assistiu aos filmes clássicos do Wesley Snipes, Blade é um personagem dos quadrinhos da Marvel que caça vampiros. Ele já foi adaptado para o cinema algumas vezes, mas agora ele vai ser adaptado dentro do universo cinematográfico. Mas vamos falar sobre os Timekeepers. Loki e Sylvie são levados até eles, uma coisa que eu não vejo razão, até porque seria muito mais simples apenas matá-los, mas enfim, vai saber o que eles estão pensando. Lá eles escapam e Sylvie explana para todo mundo que os Timekeepers são androides sem pensamento. Semana passada, na análise do episódio anterior, eu falei que Kang podia estar por trás dos Timekeepers, porque a estátua do meio ali, né, que sempre dava foco, era muito parecida com ele, mas aí é que tá. No episódio de hoje nós vimos os Timekeepers e nenhum deles é parecido com aquela estátua do meio. Tudo indica que Kang criou o TVA e colocou aquela estátua do meio ali como uma auto-homenagem. Nisso, Ravonna apaga Loki e é quase morta pela Sylvie, que a faz de refém para descobrir tudo o que está acontecendo ali, e a gente deve ter essas respostas no próximo episódio. Vamos falar agora da cena pós-créditos. Loki é transportado para essa outra dimensão
que, se você prestar bem atenção no cenário, é uma Nova York totalmente destruída. Inclusive, ali no canto direito da tela dá para ver a Torre dos Vingadores aos pedaços. Então parece que Loki foi levado a uma versão da linha do tempo onde a sua invasão de 2012 deu certo. Sabemos pelos trailers e tal que nós vamos ter uma versão do Loki presidente. E eu acho que esse Loki presidente já deve aparecer no próximo episódio como um resultado direto desse cenário que a gente está vendo dessa Nova York toda destruída. Muito provavelmente, Loki venceu os Vingadores em 2012 e acabou se tornando o Senhor da Terra. No episódio 2 de Loki, o Moebius mostrou pra gente outras versões desse personagem e disse que o TVA já tinha aprendido várias delas. Aparentemente, o TVA prendeu esses outros Lokis variantes e mandou todos eles para essa mesma dimensão, para essa mesma Nova York completamente destruída, pois quando o Loki chega lá, ele é recebido por outras 3 versões suas. Temos o Loki clássico, né, que é um Loki mais velho, ele está acreditado nos créditos como o Loki clássico mesmo. Temos o Kid Loki, que inclusive é membro dos Jovens Vingadores nos quadrinhos. Temos o Loki Thor, talvez uma versão do Loki que se tornou digna o suficiente para ter os poderes de Thor, que está ali portando o Mjolnir. E temos também um Loki Jacaré, que é o Loki que tomou a vacina contra a Covid-19. Eu vi alguns comentários no Twitter dizendo que esse Homem Negro que aparece na cena pós-créditos é uma variante do Thor. Só que não é não, galera. Lá nos créditos do episódio, todos eles estão creditados como versões diferentes do Loki. Vi também no Twitter gente falar que esse jacaré é apenas um pet, né? Um bicho de estimação do Kid Loki, mas parece que não. Há nos quadrinhos esse personagem chamado de Trog, que o nome dele é uma junção de Thor com Frog, Thor e sapo, e ele é basicamente isso, um sapo com os poderes do deus Thor. O sapo carrega o Mjolnir e tudo mais, e esse sapo é de uma das realidades alternativas dos quadrinhos, ele tá lá no multiverso dele. Então eu acho que esse jacaré é uma versão do multiverso do próprio Loki, e dá para identificar esse jacaré como sendo Loki justamente por causa dos chifres, né? Esses chifres bem característicos do Loki. Estamos vendo várias versões diferentes do mesmo personagem, ao que tudo indica, tem bem mais ali nessa Nova York de 2012 completamente destruída. Não posso esperar até o próximo episódio. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Tchau e até o próximo vídeo.